Olá, mulheres aqui, né? Cantinho das Mulheres. Espero que todos vocês estejam bem. E vamos lá compartilhar mais uma parte daquilo que me foi mostrado, né? A respeito das mulheres cristãs. Segundo esse sonho, mais um, né? Mais uma parte do sonho, eu estava diante de um templo religioso e desses templos na qual dizem que as mulheres têm que andar com ordem e decência. E eu ali, em pé, eu via uma jovem, e essa jovem, aparentemente, aos olhos nosso, humano, vamos dizer assim, ela estava bem trajada, né? Ela estava comportada, só que não era aquilo que era o seu desejo, não era aquele pensamento que ela demonstrava. E muitas das vezes, a vantagem de você ter um sonho, de você carregar uma mensagem, de você ter ali uma responsabilidade, é que no mundo espiritual não tem um tempo que nós conhecemos aqui. Aqui nós conhecemos tempo, nós conhecemos relógio, nós conhecemos peso. E lá é totalmente diferente. O seu poder é sobrenatural. Você consegue, quando lhe é permitido, você vê o pensamento das pessoas, a atitude, as ações, e tudo ao mesmo tempo. E quando eu via isso, eu ficava admirada. E quantas mulheres tidas como cristã têm se envergonhado das suas vestes? Quantas mulheres tidas como cristã têm se envergonhado da sua atitude, da sua responsabilidade como mulher cristã? E muitas das vezes as pessoas olham e dizem assim, ela é boba, né? Ela é cristã, ela tem que ser boazinha. Ela é cristã, ela tem que ser trouxa. E isso não é o que nós temos que carregar, porque se nós somos, aqui embaixo, nós somos corpo, carne, somos pessoa, sentimos dor, temos algumas afinidades com algumas pessoas, desavença com outras, mas não devemos manter dentro de nós aquele ódio, aquela raiva. Mas isso, quando eu via aquela jovem cristã, eu comecei a querer entender o que estava por trás daquilo. E aí, de repente, eu fui transportada para uma outra situação. Uma situação na qual eu via uma pessoa e essa pessoa, ela é tida como cristã. Só que você olha, sabe aquelas pessoas que você olha e fala assim, não tem traje de cristã? Não tem aparência? E você fala assim, mas como pode? Como que essa pessoa, ela é cristã? Mas o pensamento dela era aquele pensamento bom, aquele pensamento de misericórdia, aquele pensamento de família, aquele pensamento que abrange a situação que hoje é raridade, que hoje não se vê. E é isso que precisamos ter de diferente. Porque a partir do momento que você olha com os olhos da carne, com os olhos humanos aqui, nosso, limitado, e limitamos aquilo que vemos, estamos sendo hipócritas. Mas quando você passa a ver com os olhos espirituais, você começa a ver que você tem que se colocar no lugar do outro, da outra pessoa. E isso é o mais importante. Isso é o que faz o diferencial. E muitas das vezes nós estamos diante de situações que dá vontade de chutar o pau da barraca. Porque você vê que as mulheres, elas
elas têm feito coisas que envergonham suas próprias colegas com o mesmo títulos, com o mesmo parecer. Às vezes você está diante de situações que você fala assim, e se fosse eu? Como eu iria reagir? E se fosse eu, como que eu poderei pensar diferente? E o diferencial está exatamente nesses detalhes. E aí fica muito triste quando nós deparamos com pessoas que se diz cristãs, mulheres, que vestem roupas, mas que seus pensamentos são indecência. Está ali com uma roupa, mas ela não pôs aquela roupa para se alegrar, mas para enfeitiçar alguém, chamar atenção, ser vulgar. E isso não agrada. Porque aqui você pode enganar, mas no mundo espiritual tudo é transparente. E é tudo. Vocês não têm noção o quanto é tudo transparente. Não tem como você enganar a si mesma, porque você vê as coisas. Você vê situações tristes, muito tristes. E eu fico a pensar, até quando? Até quando nós mulheres, tidas como as mulheres do sexto sentido, do sétimo sentido, porque você quer descobrir o sentido de uma mulher é a partir do momento que ela tem uma criança. Sabe aquela ligação que parece que o umbigo foi cortado, mas ficou um fiozinho invisível ali? E quando acontece alguma coisa com o filho, parece que aquele fiozinho invisível que você não vê, ele acende uma luzinha e você sabe que tem alguma coisa errada com seu filho. As mulheres são exatamente assim. As mulheres têm esse fiozinho invisível ligado a várias anteninhas. E são várias anteninhas com frequências diferentes. Agora, vocês imaginam se as mulheres começarem a ser sábias, prudentes e valorosas. Eu fico analisando como que foi, como que será que foi a verdadeira vida de Esther. Se ouve dizer que ela era uma pessoa simples, porém bela, porém bonita, mas qual a beleza que ela tinha? Era apenas uma beleza física? Ou era uma beleza interna que transbordava no parecer externo? Então, quantas mulheres cristãs hoje estão vivendo de aparência externa, de beleza externa, de luxúria, de avareza, de ganância, estando ali abrangendo inúmeros pecados, enquanto a beleza interior está suja, está mal cheirosa. Quantas? Até quando as pessoas vão precisar entender que as mulheres, elas têm que ser diferentes? Elas têm que usar o seu sexto sentido, o seu sétimo sentido, não para vangloriar, mas para entender que esse sentido que foi dado a mais é para que ela seja sábia, prudente e amigável. Às vezes nós temos tanta oportunidade na vida e deixamos passar por coisas tão passageiras. Temos tanta unção que se carregarmos essa unção, esse poder no mundo físico, eu vou falar por mim, eu faria muito estrago.
Porque você vê o quanto nós somos limitadas e quanto nós esquecemos que o nosso eu, ele é muito pequeno diante da imensidão que o mundo tem, diante da imensidão do amor que deve ser distribuído. E quantas Esther tem hoje? Quantas Esther nós estamos vivendo e vendo no nosso dia de hoje? Quantas Esther que realmente são guerreiras de convocar aquelas pessoas próximas a ela, aquelas que ela considera como, digamos, colega, porque amiga no dia de hoje está difícil, para que ore junto com ela, que jejue junto com ela, que lute pela causa junto com ela. Quantas Esther? Quantas e quantas e quantas Esther tem por aí, perdidas, uma beleza interna maravilhosa e com uma beleza externa que o tempo irá levar. Aquela beleza externa, ela é apenas passageira, porque esse nosso tabernáculo aqui, ele vai deitar. E não se assuste quem não tem experiência espiritual. Apenas acaba a vida para a carne. Essa vida aqui, ela acaba, mas a outra não acaba, não. A sua alma, ela vive. E muitos não conseguem entender. Eu vejo o quanto é importante as mulheres começar a usar o seu sexto e sétimo sentido, sabe? Esse fiozinho que liga você ao seu filho, à sua filha. Esse fiozinho que te liga no seu pai, aquele que te criou, ele vai fluir se você for ao encontro desse fiozinho. E é isso que as mulheres cristãs estão precisando hoje. As mulheres cristãs, elas precisam de sabedoria, elas precisam de prudência, elas precisam de palavra, precisam de punho firme, sabe? Quando a pessoa tem aquele punho assim, firme. Seja sim, sim, seja não, não. Não seja capacho, não seja aquele tapete surrado, na qual muitas nem conseguem mais clarear, porque vai chegando um tempo quando aquele tapete, você começa a usar aquele tapete, no primeiro momento ele é um tapete maravilhoso, ele é um tapete novo. Aí você tem aquele prazer de pegar aquele tapete e colocar numa parte da sua casa, seja na beira da sua cama, seja na próxima a uma pia, numa recepção de uma casa, principalmente se alguém fala que vai te visitar, o que você faz? Você faz aquele melhor, o seu banquete, então você vai colocar aquele melhor tapete, aquela melhor roupa, aquela melhor toalha sobre a mesa, você vai fazer o seu melhor, para quê? Para que você receba bem aquela pessoa. Então, por que não vocês, mulheres cristãs, fazer o mesmo? Aí eu vejo pessoas que eu vejo no mundo espiritual, eu me dou o trabalho porque eu já estou começando a ter como trabalho, sabe por quê? Porque tem mulheres que têm tanto privilégio, têm tanta intimidade com quem a fez e não dá valor. Ela troca tudo isso por coisas aqui passageira, por coisas que não vai dar ela nada que presta. Coisas que são banais. Aí você fica pensando assim, como assim? Eu fico tentando entender até quando que as mulheres vão deixar de usar o seu sexto sentido para aquelas mais aguçadas, o sétimo, aquele fiozinho invisível. Quando que vocês vão poder entender que vocês têm algo na mão de precioso que muitas não têm. E não é cristã na atitude, com vestes grandes e com pensamento de vadia, não, porque isso não é ser cristã. As mulheres verdadeiras cristãs são aquelas que têm dentro de si o amor, a grandeza, a elegância,
o prazer de gostar daquilo que o seu Criador a fez, não aquelas que vivem, joga cabelo para cá, joga cabelo para lá, anda nos seus maiores carros, humilha as demais, coloca cílios maior do que o peso do olho, não dá conta nem de abrir o olho, de tão pesado que é. Vira para mim e fala, mas ai, o meu pai deixou o melhor dessa terra para mim, não está aguentando nem os cílios que foi colocado, porque o corpo, os olhos, não foram feitos para carregar aquele peso. Porque se tivesse sido para carregar aquele peso, você teria vindo do berço com ele. Aí você vai levar um recado para uma pessoa dessa, ela vira para você e fala assim, mas eu tenho que viver o melhor dessa terra. E quando essa terra aqui, o seu corpo deitar, o que você vai levar de melhor? Você vai levar a sua vaidade? Vai levar a arrogância, a ignorância? Porque quando nós estamos diante de alguém que venha levar ou que venha trazer algo para nós, eu sou daquelas que eu falo o seguinte, fazei prova. Porque nós estamos diante de situações críticas. Eu estava diante de uma mulher, até então líder de uma determinada religião, uma mulher que você olha belíssima, e aí eu fui passar a ela um recado, ela virou para mim e falou assim, ai, amada, tudo era ai, amada, mas eu não vou mudar, eu não quero consertar, eu preciso disso, porque a sociedade me cobra isso. Então, você não está fazendo porque é necessário para você. Você está fazendo para que você possa mostrar para o outro. E lá no mundo espiritual, tudo é anotado. Tanto o que nós fazemos aqui, fisicamente, materialmente, como os nossos pensamentos. Se nós estamos diante de uma situação na qual nós não queremos honrar aquilo que nos foi dado, vocês podem ter certeza que o peso vai ser bem maior. Às vezes, você vê pessoas investindo em modas que não sabem nem o significado. A moda agora é as unhas da bruxa. Quando eu era criança, como que a gente identificava a criança? Pela simplicidade, pela alegria no brincar, pela maneira de conversar, pela maneira de agir. Como que a gente identificava uma bruxa? A gente já identificava uma bruxa? A primeira coisa que a gente olhava era o tamanho da unha. É bruxa. Hoje é moda. As pessoas não sabem nem o significado e entram na moda. Aí você vê mulheres que se diz cristãs, ainda faz aquela pose assim para mostrar para você que acabou de fazer as unhas, com umas roupas devassa. Aí vira e fala que os homens estão assediando. E tem como título de mulheres cristãs. Aí vão fazer vídeos para colocar nas redes sociais para enganar os outros, mostrando uma vida de fingimento e falsidade, e de ilusão e de engano. E nos seus travesseiros vão chorar, fica pedindo, manda alguém, me responde a minha oração, aí quando chega alguém para responder a oração, fica duvidando daquilo que foi ser entregue. Ah, que situação difícil. Eu não aconselho nenhuma de vocês pedir dom, sabe? E o meu é de graça. E se eu tivesse a opção de ter pedido, eu garanto para você que eu não pediria, não, viu? Mediante a tanta coisa que eu tenho visto, a tanta coisa que eu estou vivendo, a tantas mulheres que estão sendo avisadas de maneiras que, aos meus olhos humanos, eu estou vendo pessoas que eu não imaginaria nunca que elas tivessem tanto crédito assim, que elas tivessem pedido tanta coisa para que o Senhor usasse de misericórdia e mandasse alguém lá avisar. Aí quando a pessoa chega, você tem que ter hora marcada. Tem hora marcada? Você tem dia marcado? Ai, tem que dar uma olhada na minha agenda. Ah, me poupe.
Cadê o fiozinho invisível que todas as mulheres têm? Cadê? Cadê o fiozinho da sabedoria, da prudência, do discernimento? Vamos ser mulheres sábias. Não vamos ser mulheres tolas. Porque as tolas, elas destroem tudo com as próprias mãos. As tolas são arrogantes. As tolas, elas não param para pensar, elas agem sem pensar. E as sábias não. Sabe quando o bebezinho nasce? Ele tem todo um processo. Ele tem toda uma fase, um passo a passo. Uma coisa de cada vez. Mas pensa na consequência lá na frente do que você está fazendo. Porque tem coisas que você ainda pode recuperar, outras não pode não. Se você deixa cair um leite em pó, dependendo de onde ele caiu, você pega por cima, você ainda aproveita. Mas se o leite for líquido, já era. Já era. Então, que sejamos essas mulheres prudentes. Essas mulheres que tenham dentro de si a certeza de que são perfeitas, maravilhosas e lindas. Mulheres que não queiram colocar um jugo pesado. Porque Esther, quando foi escolhida, ela não colocou para fora o que ela não tinha. Ela mostrou para fora aquilo que estava dentro dela. E quando nós colocamos para fora o que temos dentro de nós, isso faz com que sejamos diferentes. Sejamos especiais. E às vezes você vê pessoas belas, maravilhosas, você bate o olho, você vê ali uma tristeza no olhar, uma tristeza no som da voz, uma vida de aparência, de engano, falsidade. Vocês imaginam como que ficaram as amigas de Esther quando viram que ela foi escolhida? Quantas mais estavam ali para poder ser escolhida? E quantas de nós estamos vivendo hoje com responsabilidade e escondendo o talento porque tem outras coisas mais importantes para fazer e não quero, né? Não quero ser mostrada, não quero estar na frente, não quero fazer nada, não quero isso, não quero aquilo outro. Por causa do quê? Por causa da responsabilidade. Mas fica 3, 4 horas assistindo uma série, passa o dia trabalhando, passa a noite lendo, passa o dia trabalhando, à noite gastando com jogos, ou fazendo outras coisinhas mais. E aí, quando o Senhor se propõe a pedir que alguém vá levar uma resposta, aí fica com aquelas caras de paisagem. Tem gente que não merece, sabe? Às vezes eu mesma fico admirada. Eu falo assim, eu tenho tanta vontade de deitar e descansar, e as pessoas ainda vão falar como pessoas. Tenho o privilégio de ver lá no mundo espiritual, ver que as suas coisas estão sendo respondidas, e as pessoas não estão nem aí. Não dão nem a mínima. Não entendem o quanto elas são preciosas, valiosas. Troca tudo isso por coisas passageiras. Eu estou vendo muita gente, muitas mulheres na frente de batalha porque os seus esposos foram covardes. Os seus esposos trocou a fidelidade por coisas passageiras. Trocou a salvação da sua alma por coisa que a terra perece, como fala lá, não ajuntei tesouros aqui. Eu estou vendo tanta gente preparada materialmente, mas espiritualmente está tudo fracassado. Estão acreditando em pessoas que iludem, pessoas que falam para levantar o seu ego em questão de segundo, mas não lembram e esquece que aqui tudo passa, tudo é passageiro. Mas quando você sair daqui, tudo será eterno. Indiferente para onde você for, vai ser eterno. Aí tem aqueles que vêm conversar fiado comigo e falam assim, ai, vocês cristãos, tem uma mania de falar, você vai no inferno.
Está escrito. Se você não crê no que está escrito, faça a prova viva. E quando o Senhor morreu, ele falou com o ladrão assim, hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Ele não falou amanhã, não. E nem ontem. Ele falou hoje mesmo. Teve lá dois que morreu. O ricão e o pobrezinho. O que aconteceu? Os dois foi no outro dia, não. Foi no mesmo dia que morreu. Cada um vai para o seu lugar. E quantos estão vivos aqui? Quantas estão vivas com responsabilidade, com crédito? Porque para você ser usada pelo seu pai, você tem que ter crédito. É igual você querer comprar certas coisas em certos lugares, você tem que ter crédito. E dependendo do seu crédito, você não usa cartão, você não usa Pix, você não usa nada. Você usa só a sua dignidade. E quantas mulheres têm envergonhado até isso, a sua dignidade? Quantas têm deixado passar até isso? Quantas de nós temos parado para pensar? Quantas de nós estamos despertando em nós mesmos o nosso fiozinho dourado que nos liga ao nosso Pai? Quantos? É um cantinho para as mulheres refletir, para que as mulheres consigam entender o seu propósito, o seu papel aqui. Não faça nada para o outro em troca de vangloriação. Não faça. Faça para você e faça para o outro aquilo que você quer que seja feito por ti. Sabe um ditado antigo e popular? Quem mistura com porco, farelo come. Pois é. Estou vendo muitas mulheres comendo farelo e arrotando caviar. E afundando no próprio farelo que está comendo, andando junto com os porquinhos. Porque até os porquinhos hoje têm uma comida saudável. Mas nem todas que parecem ser saudáveis são. Então, para que sejamos sábias, a melhor coisa é você praticar a sua fé. E na certeza de que você está preparado. Prepare-se espiritualmente. Escutem. Façam prova, peçam sinais. Os dias estão ficando difíceis e as mulheres estão sendo usadas como ferramenta de Satanás. Isso basta você apenas sair um dia na rua e falar assim, me deixa ver o que está oculto. Você não vai acreditar no que os seus olhos verão. E quem está sendo usado? As mulheres. As mulheres. Cada vez mais estamos sendo envergonhadas com coisas que não cabem às mulheres de respeito, às mulheres de dignidade fazerem a cópia. Copie aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que te dá alegria, não externa, mas interna. Porque essa daqui, imagine você morrendo agora. O que você está deixando? Qual é o seu legado que você está deixando nesse exato minuto e segundo? Se você fechar o olho e não abrir mais. O que você vai levar? O certo vai estar apontado para você? Pede o que tu queres? Isso é apenas uma reflexão. Tenho outros sonhos, mas na oportunidade eu irei compartilhar com vocês. Que sejamos sábias, que sejamos prudentes, que isso será o grande diferencial nos nossos dias.